você acha que a economia americana realmente vai arriscar cortar mais? Não sei não, hein, cara. Não Sei sei não, não, irmão, hein. sei Tá não. apertado Cara, ali já, né? Tá apertado pra cortar, né? irmão, vou te falar, e a coisa é muito mais embaixo do que realmente o Fed deixa transparecer, não é bem assim também. E uma coisa que eu aprendi na faculdade, irmão, que economista bom é economista pessimista, irmão. Esse pessoal aí que é muito otimista aí, acaba perdendo dinheiro, irmão. É mais importante nesse mercado do que fazer dinheiro é não perder dinheiro, irmão. Entendeu? Verdade, verdade. Proteger. Tem que proteger o patrimônio, galera. É por isso que a gente passa aqui esse tipo de informação para vocês, Cruz. Vocês têm que ficar ligados em todos os números de tudo que acontece, porque a macroeconomia, como a gente vem falando aí já há um bom tempo, ela influencia diretamente no mercado cripto, né? Se você assistir alguns vídeos atrás aqui no nosso canal, você que está inscrito, você já sabe muito bem disso, né? Você que não perde o Resenha das Cruzes, também você sabe bem disso, né? A gente não deixa passar nenhum tipo de informação. É por isso que o Vitão trouxe pra gente aqui, ó. Olha lá. E nenhum Hum, tipo mesmo, pessoal. A gente foi a fundo realmente, porque tipo, as coisas são muito piores, né? Ou não são tão bonitas como o Fed gosta de vender pra gente, porque isso também é uma das coisas que vocês devem entender. As expectativas de mercado, né? A comunicação do Fed é tão importante quanto até mesmo as ações que ele toma durante as reuniões, né? Então, tipo, tudo que ele fala, tudo que é descrito lá durante as reuniões, nos statements deles, lá no texto lá que eles fazem, passa uma mensagem para o mercado. E sempre eles estão tentando fazer uma mensagem tranquilizadora, né? Falando do duplo mandato entre inflação e desemprego, tentando manter sempre no máximo o emprego com menor inflação, tentando sempre buscar a meta de 2%. E é algo que, primeiro, tem que bater palma realmente para o Fed, porque, pelo menos nos últimos períodos, ele conseguiu realmente baixar bastante a taxa de juros, desculpa, verdade. a inflação, na verdade, né, baixou bastante a inflação. A gente estava com uma inflação de 9% até pouco tempo atrás, a gente está caminhando para próximo da meta de inflação, só que da meta de inflação ano a ano. E é isso que eu queria mostrar para vocês, e é por isso que eu estou com esse gráfico na tela, porque quando eles calculam os dados de inflação, eles fazem os dados de inflação anuais, comparando com o ano anterior. Quando você realmente compara com o ano anterior, eles fizeram um excelente trabalho e a gente está em torno de 2,8, 2,9 de inflação ano a ano, certo? O problema é que a gente tem que calcular desde o momento que teve essa descorrelação, né, ou ficou desconexo entre a taxa de juros que deveria de fato ser, na verdade, a inflação que deveria de fato ser, certo? Com o que começou a ser após todos os ruídos econômicos que eles fizeram ao tentar prevenir a economia americana de um colapso durante o Covid. Vocês estão me entendendo? Então, o que acontece? O que esse gráfico está querendo dizer para vocês é por que é importante que vocês tenham isso em mente. Lá em 2020, a taxa de juros não, a inflação, como vocês estão vendo, ela estava em torno de 258,91 em números absolutos, tá? Então o que acontece? Se ele tivesse mantido a meta de inflação de 2%, esse número hoje de inflação deveria ser 285,8, tá, galera? Isso aqui não é percentual, é em números absolutos. Então ele deveria ser esse valor aqui, 285,8, ou seja, ano a ano só subindo 2%, que é a meta de inflação do Fed, certo? O problema é que a gente saiu daqui do que se deveria ser, que é o azul, e a gente foi para o vermelho, galera. E o vermelho está em 307,7. É muita coisa. Quando a gente calcula realmente a desconexão que teve, a gente viu que a gente está 11% acima da meta de inflação de 2%. E quando você calcula no ano a ano, baseado no CAGR, né, no CAGR, você vê que a gente está numa inflação anualizada de 4,2%, ou seja, quase o dobro daquilo que realmente é dito pelo Fed. Né? Esse é um dos motivos de eu achar, e eu estou com a maioria dos amigos economistas aqui, analistas, que não vai haver corte da taxa de juros, pelo menos até junho desse ano. Tá? E digo mais, eu estou falando eu, Victor, eu realmente acho que é muito provável que a gente não tenha corte na taxa de juros, até mesmo até outubro. Eu estou realmente achando que a gente pode ficar até a reunião de setembro sem ter novos cortes na taxa de juros, Uau. tá? Por quê? Por causa dessa descorrelação que a gente tem entre o que deveria ser a inflação e o que realmente é, tá entendendo? Porque o Uhum. Fed sabe disso daqui, né? E muito daquilo que a gente vê eles botando nos relatórios deles é porque eles estão aqui, ó. Olha o nível de incerteza que eles têm com relação aos dados de inflação do PCE, tá vendo? Então, antigamente eles tinham era o tracejado. Olha como é que mudou do tracejado pro final, ou seja, todos os índices estão mostrando que eles estão cada vez mais preocupados com a inflação, tá entendendo? E isso aqui é do próprio relatório do Fed, tá? E um ponto também, por que eu acho que não vai haver cortes, por quê?
Porque eles mesmos já falaram no último relatório deles, do FONC, né, que é o do comitê de mercado, que monta os relatórios e que abastece o Fed com dados, que em 2025 a gente fecharia com uma taxa de juros de 3,9. Se vocês estão acompanhando, a taxa de juros hoje está em torno de 4,5. Ou seja, ele só poderia fazer, só poderia fazer um corte de 0,5 para bater a meta de taxa de juros que eles têm para 2025. Vocês estão me entendendo? Ou seja, ou ele faz um corte de 0,5, que era o que a gente viu no ano passado, né? Os cortes de 0,5, ou ele pode fazer até dois cortes de 0,25, que é muito pouco, ele tem uma margem de corte muito pequena. Tá? Por isso que se ele já começar o ano cortando juros, nesse primeiro trimestre, esquece, galera, acho muito difícil. Mas se ele já começar a cortar juros logo no segundo trimestre, né, a partir de junho, ele fica com uma margem para o final, até o final do ano, muito pequena de operação. Né? Por isso que eu fico meio reticente. E o que isso pode impactar? Esse gráfico aqui que a Econometrics fez mostra claramente o quão um aumento da taxa de juros pode causar impacto no mercado. Só que a manutenção dos juros, ou até mesmo o corte dos juros, muitas vezes não quer dizer absolutamente nada. Muitos de vocês que estão ouvindo a gente pode ter a falsa impressão de que quando o Fed fala em cortar juros, isso quer dizer que automaticamente isso vai se refletir no mercado cripto com o aumento do Bitcoin ou do mercado cripto como um todo. Só que isso não é verdade. Quando a gente analisa graficamente, esses pontinhos aqui, vocês estão vendo, é o que aconteceu. Quando o Fed cortou taxa de juros, por 5 vezes realmente teve um aumento dos preços do Bitcoin, só que por 5 vezes a gente também teve o quê? Queda no preço do Bitcoin. Interessante esse estudo, Curião. Não Muito é bom. interessante? E mais, Uhum. e quando tem a manutenção, aí mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer. Olha só como é que ficou na manutenção. Ficou completamente polarizado, ou seja, a gente não sabe o que de fato. Agora, olha o que acontece quando ele aumenta. Aí sim, pessoal. Quando ele aumenta, aí Uhum. fica claramente um impacto, né, é, negativo, né, no preço do Bitcoin, ou seja, uma variação negativa no preço do Bitcoin quando ele aumenta a taxa de juros, tá? Não se perca aí na fala. Quando ele aumenta a Uhum. taxa de juros, o preço do Bitcoin realmente tende a ter uma variação negativa, ou seja, cair. Tá? Só que não caiam na falácia de que se houver cortes, automaticamente o preço do Bitcoin vai subir. Isso não é verdade. Isso claramente a gente mostra que tem uma indecisão no mercado. O mercado está olhando para muitos outros fatores macroeconômicos do que somente a taxa de juros. Tá? Até porque essa conta, um dia ela tem que fechar, né? Lembre-se que tudo tem um tempo para ir e tudo tem um tempo para vir. Em algum momento, o Fed vai ter que apertar isso daí. Agora, sabe o que eu acho interessante, Corujão? É que Hum, essa vai ser a primeira reunião do mandato do Trump. Então hum. existe uma certa Do Trump. expectativa, né, do mercado a observar essa primeira reunião do Fed, né, esse primeiro anúncio no mandato do Trump. Isso pode fazer também o mercado, né, dar um pouquinho uma escapada ali, talvez, Corujão, porque esse peso, né, primeiro mandato, esse peso de volta do Trump ali, talvez pode fazer o Fed trazer uma notícia melhor ou não sei, né? Tô especulando aqui, acho que Não, não, né? sinceramente, eu acho que não. Eu acho que, assim como no Brasil, graças a Deus, pelo menos até agora, o Banco Central ainda é um órgão até Até, agora, até né? o ano passado, Até, né? até agora. O Banco Agora, Central novo mandato, não sabemos, né? o Banco Central é independente realmente do poder executivo, né? Então, tipo, o Trump, ele realmente até pode conversar com a galera do Fed, solicitar realmente, como ele vem fazendo, de que, poxa, vamos baixar a taxa de juros e tal. A gente também viu isso aqui no Brasil, né? Só que de uma maneira um pouco mais impositiva, né? E Uhum. a gente sabe que o Trump está querendo que ele baixe a taxa de juros, porque baixar a taxa de juros impulsiona a economia, né? Facilita realmente o nível de investimento, porque o crédito fica mais barato para as pessoas pegarem crédito para poder investir, para poder desenvolver o mercado nacional, e é uma coisa que ele está muito de olho, no desenvolvimento do mercado nacional, mas ele não tem gerência sobre o Fed, entende? Então, eu não, sinceramente, pela postura muito centrada que o Fed teve nos últimos 2 anos, né, não se deixando levar por falas ou por narrativas que teve também na época do Biden, eu não acho que isso vai influenciar as diretrizes do Fed, de verdade. Eu acho que não, entendeu? É, o Fed está muito centrado nas análises de dados. Eles sempre falam isso. Não, primeiro nós temos que receber os dados para depois analisar e ver o que é medir. Então, todas as vezes, você pega os statements deles, todas as vezes eles falam exatamente isso. Essa questão de, cara, tá muito atento aos dados, tá querendo saber o impacto que está causando na economia para depois tomar as atitudes.
Por isso que eu acho que realmente essa mudanças significativas na taxa de juros, eu digo até mesmo de cortes e até de aumentos, se for necessário, eu acho que vai ter um tempo de maturação. Provavelmente as 3 primeiras reuniões não vai ter alterações para eles poderem analisar os dados e verem quais são os problemas que está tendo. Se o que eles fizeram no ano passado teve efeitos positivos ou não, a gente vai ter agora essa semana dados com relação à inflação americana, o PCE, que é um dos dados que eles mais olham, que é o Core PCE, que é o núcleo do PCE, que exclui os ativos, a parte de energia e de alimentos, que são mais voláteis, né? E ano que vem, não, na semana que vem, a gente tem divulgações de dados de emprego. Então, tipo, todos eles, payroll, JOLTS, CDP. Então, tipo, é tudo que o Fed está querendo olhar nesse primeiro momento. Tá ligado? Fazer um fechamento de 2024, porque os dados do ano são retroativos, fazer um fechamento de 2024, fechar o balanço e ver o que realmente deve ser feito. E eu realmente não acho que vão ter mudanças significativas, pelo menos nas 2 primeiras reuniões do Fed, muito porque eles realmente vão analisar os dados dos fechamentos de 2024, certo? Para tomar as atitudes. E a parte mais importante de tudo é esse gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês e explicar, tá? Que é exatamente o que está tirando o sono do Fed todas as noites, né? Que é o quê? Um comparativo entre a inflação de 1970. É isso aí, Corujinha. Se você quer ver mais, aprender um pouco mais desse conteúdo valiosíssimo que o Vitor Alfa passou para vocês aqui, primeiro vocês têm que se inscrever no canal, deixar o seu joinha, né? E seguir as nossas redes sociais. Siga lá o Vitão também, @Victor_Alfa no seu Instagram e siga a nossa comunidade das corujas para você não perder um segundo de conhecimento.